Boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja reinando em seu coração, amém? Você pode abrir a sua preciosa Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Atos capítulo 3, dos versículo 1 ao verso 11. Você que achou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Então, estavam sendo levados para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir as esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Deus abençoe sua palavra nesta noite. Esse texto tem como tema o poder que transforma vida. Você pode recitar com o pastor? Bem forte. Feche seus olhos. Pai, Tu está entre nós através do Teu Espírito Santo. Tua preciosa palavra lida e ouvida, pedimos que o Senhor nesta noite venha ensinar ao nosso coração as verdades do poder da pessoa de Jesus, que assim como transformou a vida daquele mendigo, pode também nesta noite
é o mesmo poder, é a mesma presença que está aqui entre nós. Pai, Tu conheces os corações que aqui estão. E que esses corações sejam abertos para estar sensível, não à voz daquele que fala, mas à voz daquele que conhece todas as coisas, está entre nós. A voz do Teu Espírito seja ouvida e obedecida nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, querido. Meus queridos, quero compartilhar aqui essa história que foi lida aqui, que eu quero dizer para você que é uma história real, que aconteceu há mais de 2000 anos, registrado na palavra do Senhor. História de um homem que estava condenado a viver sempre na mesma condição, até o dia que esse homem teve um encontro real com Jesus. Talvez você esteja aqui hoje sentindo-se exatamente como aquele homem, limitado, um homem sem esperança, um homem dependendo de outras pessoas, achando que a sua situação nunca vai mudar. Por isso eu quero nesta noite compartilhar aqui, e quero que você venha tomar conhecimento através desse registro da palavra do Senhor, para que você saiba nesta noite que Jesus Cristo tem o poder de transformar sua vida, assim como transformou a vida daquele homem que vivia, segundo alguns estudiosos, há mais de 40 anos vivendo naquela situação. Então, queridos, esse livro aqui registrado, esse capítulo aqui registrado no livro de Atos, eu quero dizer para você que isso não é uma lenda, e nem mesmo um mito. Eu quero dizer que isso é um fator histórico que não mudou apenas a vida daquele homem, mas impactou toda a cidade, aquele feito por Jesus na vida daquele homem. Então, queridos, esse texto aqui registra numa época em Jerusalém, há 30 anos depois de Cristo, dois homens simples, pescadores, discípulos de Jesus, chamado Pedro e João, eles estavam indo para o templo orar, na parte da tarde. Eles não eram pessoas importantes aos olhos do mundo, nem aos olhos daquela cidade. Pedro e João eram homens simples, não detinha qualificação, não detinha ali um diploma universitário, não era pessoa de boa situação financeira, não era ricos, não ocupava nenhum cargo de destaque politicamente. Mas havia uma diferença nesses dois homens simples. Eles tinham algo que mudou as suas vidas. Eles tinham tido um encontro verdadeiro com Jesus, e esse encontro com Jesus
transformou as suas vidas. Pedro e João, homens que conheciam e que conheceram Jesus pessoalmente. E quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vai vendo de que ele sai para a hora da oração, ele percebe, ele observa que uma pessoa estava sendo levada, carregada, para ser colocada nas escadarias do templo. Um homem aleijado, um homem, podemos assim dizer, mendigo. O texto vai dizer que ele observa, ele era carregado, um homem coxo de nascença. E quando Pedro e João vê aquela cena, eles percebem que era uma cena de que todos os dias, o texto vai dizer aqui, todos os dias alguém carregava este homem e colocava à porta do templo, porque ele era um coxo de nascença. Nunca havia aquele homem dado um passo sequer em toda a sua vida. Todo aquele tempo de paralisação, ele não conhecia outra realidade a não ser a sua, de ser dependente de outras pessoas. A dependência daquele homem era uma dependência total, e a sua vida era uma vida limitada de pedir todos os dias esmola. Todos os dias aquele homem estava ali, vamos dizer, de segunda a segunda, era carregado para estar ali, para receber ou para depender de alguém que precisava, alguém que tivesse um coração misericordioso. Charles Spurgeon, o grande pregador inglês, ele diz assim, a respeito desse homem: este homem representa cada um de nós diante de Deus. Nasci espiritualmente incapacitado, dependendo da misericórdia divina, dependendo da misericórdia de Deus, sem poder salvar a mim mesmo, diz Spurgeon. Ele olha para aquele quadro e ele consegue transferir que ele tinha essa realidade na sua vida. Talvez você está aqui nesta noite, talvez você esteja nessa mesma situação, talvez você não esteja aqui com nenhuma deficiência física, como aquele coxo, mas me permite fazer algumas perguntas para você que está aqui nesta noite, de forma bem honesta, de forma bem sincera, de forma bem direta para você. Você se sente preso em algumas situações que parecem não ter mais solução na sua vida? Você tem áreas na sua vida onde você se sente completamente impotente de resolver as suas questões? Você já perdeu a sua esperança de que a vida sua possa realmente ser mudada, transformada? Você já se acostumou com essa vida. Eu sempre fui assim, a minha vida foi marcada por isso, a minha vida não tem mais jeito, nada pode mudar na minha vida. Esse é o conceito, esse é o pensamento, aquilo que eu já admiti ser. Talvez seja esse homem tinha esse mesmo pensamento: todos os dias alguém me leva, eu já estou acostumado a ser levado, eu já estou acostumado a alguém entregar uma moedinha, isso eu já me conformei com esta vida. Talvez você esteja aqui numa mesma situação, querido. Você se acostumou com a sua vida, você acostumou com o seu jeito de viver. Talvez você
não tem mais esperança que as coisas mudem na sua vida. Talvez você vive dependendo de outras pessoas para você encontrar o sentido da vida. Eu não sei quais são as respostas que você tem. Se todas essas perguntas que eu mencionei aqui, você disse um sim, eu quero dizer para você que a Bíblia nos ensina que todos nós nascemos, todos nós nascemos, todos nós nascemos com uma deficiência espiritual. Todos nós, eu e você, nascemos com essa deficiência espiritual. Que deficiência é essa? Separados de Deus por causa do pecado. Incapazes de nos salvar pelos nossos próprios esforços. Observe algo interessante aqui nesse texto. Este homem passava todos os dias na porta do templo. Ele estava cercado de religião. Ele estava cercado de orações. Ele estava cercado de sacrifícios, de vias de sacrifícios. Ele presenciava rituais. Nada disso mudou a sua condição. Ele continuava a mesma pessoa, a mesma condição, todos os dias, ano após ano. Quantas pessoas hoje estão assim aqui? Quantas pessoas estão hoje assim? Frequentam igrejas, vem aos cultos, ouve a palavra, canta louvores. Quantas pessoas assim? Participam de atividades da igreja, tentam ser pessoas boas, mas existe um mas, querido, por dentro, no seu interior, continua vazias, sem paz, sem propósito real e sem esperança genuína. Há quantas pessoas que estão vivendo uma vida religiosa, achando que por estar, por frequentar, é o suficiente. Era a mesma situação desse coxo. Ouvia tudo. John Wesley, ele vai observar no seu registro, diz que a religião externa, a questão externa, as aparências externas, pode coexistir como miséria interna. E ele vai dizer, o que este homem precisava não era de religião, o que este homem precisava não era de oração, o que esse homem precisava não era de rituais, o que esse homem precisava era ter um encontro com Jesus. Não basta você estar aqui, querido, não basta você cantar, não basta você ouvir, não basta você estar presente, não basta você encher o seu coração, a sua alma, a sua satisfação de tudo aquilo que é produzido aqui, se você não tiver um encontro genuíno com Jesus. E esse homem aqui é o exemplo disso, queridos. Por isso, esse homem, ele precisou ter um encontro pessoal com o poder transformador de Jesus. O texto vai dizer lá no 4, 5 e 6, Pedro, quando ele fita os olhos, olha para aquele homem sendo carregado, depois de estando ali, aquele homem pedindo algo,
Que Pedro e João falam? Certamente estavam uma moedinha, me dá um favorzinho aqui, me ajuda na minha alimentação de hoje, eu tenho minha família que precisa dessa oferta, dessa esmola aqui. Quantos argumentos aquele homem fez e fazia, mas quando chegou para Pedro e João, me dá uma moedinha aqui, o que Pedro e João disse? Eu não tenho prata e nem tenho ouro. Ou seja, quando aquele homem foi fitado por Pedro e João, o que Pedro diz? Olhe para nós, olhe para nós, olhe para nós. O que isso me ensina aqui no texto? Aquele homem, depois de passar tanto tempo ali, algumas pessoas jogavam as suas moedas, outros ignoravam o fato, mas Pedro e João fizeram algo diferente. Ele olhou para eles e depois disse para aquele homem: ore para nós. Ou seja, eles o viram. O texto aqui me faz enxergar que eles, Pedro e João, vê aquele homem como uma pessoa, não vê aquele homem como um coxo, como um mendigo. Olha a visão dos discípulos. Ele diz que eles o viram como pessoas, não apenas como um mendigo. E essa frase, querido, ore para nós, fez uma grande diferença na vida daquele coxo. Por quê? Porque pela primeira vez em décadas que aquele homem estava ali, alguém estava dizendo: olha, o que eu quero, quando eu falo para você, ore para nós. Pedro e João estavam dizendo: eu quero que você entenda que nós queremos um relacionamento com você. Você é uma pessoa. Pedro e João entendiam que se fazia necessário estabelecer esse relacionamento pessoal com ele, não apenas para dar uma ajuda rápida, não. O que isso me ensina aqui nessa noite, querido? Olhe para mim, você que adentrou aqui, ou você que está aqui, ou você que tem vindo aqui todos os domingos. Quando eu vejo Pedro falando, ore para nós, Pedro está dizendo para nós aqui nesta noite, ele está dizendo, Jesus Cristo quer estabelecer, Jesus que está presente aqui nesta noite, Ele quer estabelecer um relacionamento pessoal com você. É isso que João queria fazer com aquele coxo. Ele não queria apenas resolver os problemas daquele coxo, ou melhorar a situação dando ali uma coleta maior, uma oferta maior. Não, ele queria transformar completamente a vida daquele coxo, dar-lhe uma nova identidade, dar a ele um novo propósito, uma nova esperança. Pedro, quando eu vejo esse texto aqui, Pedro foi absolutamente honesto. Não tenho ouro, não tenho prata, não tenho moeda, não tenho coisas físicas para dar a você. Mesmo eu tendo condição de dar, poderia dar, mas seria apenas para resolver situações parciais da sua vida. Mas o que eu tenho é muito melhor, é muito maior, é muito mais valioso do que ouro e prata. O texto vai dizer aqui que Pedro diz assim: eu não prometo o que eu não posso te dar, mas eu ofereço algo extraordinário. Pedro não estava, e João não estava oferecendo uma solução mágica
para aquele homem. Ele poderia, como ele falou assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Isso não é a frase mágica, porque o nome de Jesus tem poder para transformar. E quando eu vejo esse texto aqui, Pedro está dizendo: eu não estou aqui oferecendo solução mágica para resolver o seu problema do seu dia a dia. Meu amigo, eu também preciso ser honesto com você aqui nesta noite. Da mesma maneira que Pedro e João foi honesto com aquele coxo, eu também, como pregador, anunciador da palavra do Senhor nessa noite, eu preciso ser honesto para você. Jesus não promete que você seja rico. Jesus aqui não promete e não garante que todos os seus problemas serão resolvidos. Jesus aqui está dizendo que não oferece uma vida sem dificuldade. Mas uma coisa eu tenho, e isso eu dou. Como Pedro e João falou, Pedro tinha o que ele tinha, e o que eu tenho aqui para dizer para você tem muito mais valor do que ouro, prata e riqueza. Mais valioso, Pedro e João tinham a pessoa de Jesus na sua vida. O que eu tenho aqui para te oferecer é a pessoa de Jesus na minha vida, querido, que um dia me transformou a minha vida, mudou a minha história, e hoje eu sou um homem transformado pelo poder dele. Tenho uma nova identidade. Sou cidadão do céu. Vivo para cumprir o propósito dele. Por isso, nesta noite, querido, Jesus está aqui. E ele não está aqui para te dar riqueza, nem para ser solucionador dos seus problemas, nem de oferecer uma vida sem dificuldade. D.L. Moody diz assim, costumava dizer assim: Cristo é a resposta de Deus para as necessidades mais profundas do coração humano. Não importa quanto dinheiro você tem, não importa quantos diplomas você tem, não importa quanto você é bem-sucedido na vida, sem Cristo, você é espiritualmente pobre, sem nada. Isso que o texto está dizendo aqui para nós. E Pedro vai dizer, e João: em nome de Jesus Cristo, Nazareno anda. É a pessoa de Cristo Jesus. John MacArthur diz assim: quando invocamos o nome de Jesus em fé genuína, quando nós clamamos pelo nome de Jesus, e nós somos sabedores que o nome de Jesus tem o quê? Poder. Mas não é apenas um poder somente, mas esse poder que há no nome de Jesus, essa fé que nós colocamos na pessoa de Jesus, essa fé genuína, quando nós invocamos toda a obra redentora de Cristo, sua vida perfeita, sua morte substitutiva, sua ressurreição vitoriosa, você precisa saber que esse mesmo poder, ele está aqui nesta noite, disponível para você e para mim e para todos. O mesmo poder que há no nome de Jesus, declarado, proclamado por Pedro e João: olhe para nós, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que eu possuo, o que me relaciono, onde a minha fé está, eu tenho autoridade para dizer:
nesse nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus de Nazaré, ande. Imediatamente, 7 e 8, lhes fortaleceram os pés e os tornozelos. Depois dessa palavra de Pedro e João, em nome de Jesus, de Nazaré, ande. Ele pegou, estendeu a mão sobre aquele homem, pela sua mão, e levantou, e aquele homem andou. Seus tornozelos fortaleceram. Algo extraordinário acontece aqui. Transformação imediata e completa. Vou repetir: transformação imediata e completa. Jesus não faz a obra pela metade. A obra que Jesus faz na nossa vida ou é completa ou não é completa. Vai depender da minha fé e da sua fé genuína nele. Não tem vidas com meia vida de Jesus, parte de Jesus, ou é de Jesus ou não é de Jesus. Então um milagre aconteceu em um momento, aquele homem passou de uma vida de limitação total para a liberdade absoluta. Seus pés se fortaleceram. O poder de Deus trouxe capacitação naquele homem que ele nunca tinha tido experimentado na vida dele. Ele saltou, ou seja, aquilo que ele estava recebendo na sua vida produziu no coração uma alegria extraordinária, explosiva. Começou a andar, ele começou a experimentar o movimento, coisa que nunca tinha experimentado na vida. Ele entrou no templo, saltando, pulando, e diz o texto, adorando a Deus, significa que ele experimentou liberdade para adorar aquele que era Senhor e Salvador e curador e libertador. Aquele homem teve uma experiência extraordinária, porque o poder de Deus, o poder de Jesus entrou na sua vida, ele colocou fé suficiente e resultou em uma transformação imediata, instantânea. Billy Graham, ele vai dizer assim, a respeito desse texto: este milagre ilustra perfeitamente o que acontece. Preste atenção, querido. Este milagre ilustra perfeitamente o que acontece quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus. E ele vai dizer: isso não é reforma gradual, isso não é transformação, é transformação instantânea, não é melhoria parcial, é vida completamente nova. É isso que esse homem estava experimentando. É isso que você experimentou, se é que você experimentou, quando você teve um encontro real com Jesus. Meu amigo, permita também ser direto para você que está aqui. Jesus Cristo pode fazer por você exatamente o que ele fez com esse coxo. Esse Jesus que está aqui, ele pode fazer o mesmo com a sua vida.
Eu não estou falando aqui de uma cura física. Embora Jesus também pode fazer uma cura física neste lugar. Mas é algo muito mais profundo, muito mais importante. O que Ele pode fazer aqui por você? Ele pode dar força para você enfrentar o que nunca você conseguiu enfrentar. Ele pode te dar força agora para você enfrentar o que você nunca teve força para enfrentar. Vou dizer um exemplo aqui. Talvez você teve um vício, ou tenha um vício, seja de que forma for esse vício, você nunca conseguiu vencer. Ele pode ajudar você. Ele pode te dar força. Talvez você tenha uma mágoa no seu coração e você não consegue superar essa mágoa. Ele pode dar força a você a vencer essa mágoa. Ele pode também, talvez você tenha medo que tem paralisado a sua vida. Ele pode te dar força para você vencer os seus medos. Talvez você tenha culpa que não tem te deixado em paz. Ele tem poder para te dar força para você vencer a culpa e ter paz na sua vida. Ele pode te dar também alegria verdadeira, não uma alegria que depende das circunstâncias, mas alegria que vem de saber que você é amado de Deus. Alegria que pode te dar esperança, mas também Ele pode te dar liberdade genuína, ou seja, liberdade da condenação do seu passado, liberdade do medo do seu futuro, liberdade para viver um propósito segundo o que Ele quer estabelecer na sua vida, liberdade para amar e ser amado. Portanto, querido, Ele também pode te dar força para um novo relacionamento com Ele, com Deus. Ele está aqui nesta noite. Finalizando a minha palavra, o versículo 9 e 11 diz assim: todo o povo viu andar e louvar a Deus. Uma transformação na vida daquele homem que ninguém pode ignorar. A transformação daquele homem foi tão radical, foi tão magnífica, foi tão extraordinária, que toda a cidade ficou impactada com aquilo que havia acontecido. As pessoas correm para ver o que tinha acontecido ali. Por quê? Porque havia uma vida verdadeiramente transformada pelo poder de Jesus. Porque uma vida verdadeira transformada pelo poder de Jesus não fica escondida. Todo mundo vai ver, todo mundo vai notar, todo mundo vai dizer: este não era aquele homem que ficava lá na beira do templo pegando as esmolas? Não era esse que ficava lá? Uma vida transformada verdadeiramente vai ser reconhecida por aqueles. As pessoas vão olhar para você: agora você é uma nova criatura, né? Você é uma nova pessoa, porque eu posso ver o que aconteceu na sua vida. Aí você vai testemunhar: eu tive um encontro com Jesus,
E a partir desse encontro que eu tive com Jesus, a minha vida foi transformada, totalmente transformada. Aquele homem começou a dar testemunho daquilo que impactou outras pessoas. Imagine o poder do testemunho daquele homem. Eu era o coxo. Eu era o coxo. Agora eu posso andar. Agora eu posso me movimentar. Aquele homem dizia assim: eu era dependente das moedinhas, das ofertas. Agora eu sou livre. Ele testemunhava: eu não tinha esperança. Vivi 40 anos sem esperança, agora eu tenho uma nova vida. Jesus transformou através de Pedro e João. Eu apenas sobrevivia, dependendo dessas moedas. Agora eu tenho uma vida nova, eu tenho um propósito da parte de Deus na minha vida. Aí eu faço uma pergunta para você, querido. Esse é o testemunho daquele coxo. Agora, qual o seu testemunho? Qual o testemunho que você tem dado do seu encontro com Jesus? Qual é? Talvez você possa dizer assim: eu era um viciado, mas Jesus me libertou. Talvez você possa dizer assim: eu era uma pessoa amarga, muito amarga, mas a partir do momento que eu encontrei com Jesus, Ele me encheu de amor. Talvez você possa dizer assim: eu era uma pessoa desesperada, mas Jesus me deu esperança. Talvez você possa dizer assim: eu era uma pessoa perdida, eu fazia as coisas mais horrendas nesse mundo, mas um dia Jesus me encontrou. E esse encontro que eu tive com Jesus, a minha vida foi totalmente transformada. Quero dizer para você nesta noite, querido, você tem uma oportunidade única nesta noite. Oportunidade esta que você precisa reconhecer a sua condição espiritual. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Pecado não é apenas fazer coisas erradas. Pecado é viver independente de Deus, tentando ser Senhor da sua própria vida. Isso é pecado. E todos nós nascemos nessa condição. Portanto, querido, é importante você nesta noite tomar uma decisão pessoal, reconhecendo que você tem vivido longe de Deus e que você precisa mudar a sua vida e deixar que Jesus transforme a sua vida. Por isso é necessário você nesta noite convidar Jesus para entrar na sua vida e deixar que Ele tome o controle dela. Seus pecados serão perdoados, ou seja, completamente apagados. Você se tornará filho de Deus, membro da família de Deus. Você receberá vida eterna, relacionamento com Deus que nunca acabará. E você terá um novo propósito e esperança, razão genuína para viver enquanto Jesus não voltar.
Vamos ficar de pé, queridos, nesta noite. Sabe a que hora que foi o encontro de Pedro e João com o coxo? Na hora da oração. Qual é a hora da oração? O texto fala, em outras versões fala, a hora nona. Esta é a hora. Assim como aquele coxo teve um encontro com Pedro e João, essa é a hora de você ter um encontro que pode mudar completamente a sua vida. Talvez durante anos você pode ter passado por muitas verdades que você entende como verdade. Ou assim como esse homem passou várias vezes como coxo. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está aqui olhando para você como João e Pedro estavam olhando para aquele coxo. E Jesus está dizendo para você: olha para mim. Olha para mim. O que eu tenho para te dar é muito melhor do que ouro e prata. Olhe para mim. Olhe para mim. Jesus está dizendo para você: olhe para mim. Ele te conhece. Ele conhece a sua vida. Ele conhece a sua situação. Ele conhece quem é você. E essa é a hora de você se voltar para Ele. Você pode sair daqui da mesma forma que você entrou, carregando os mesmos problemas, vivendo as mesmas realidades que você tem vivido, as mesmas frustrações, os mesmos medos, os mesmos vícios. Mas também você pode sair daqui completamente transformado, com uma vida nova, uma esperança nova, uma identidade nova, tudo por causa de Jesus. Nós vamos cantar, eu vou dar essa oportunidade de você nesta noite entendeu a palavra do Senhor para a sua vida, e você crer que Ele, assim como Ele fez, transformou a vida daquele coxo, Ele está aqui e também tem um poder e deseja transformar a sua vida completamente. A igreja esteja orando. Você tem uma oportunidade nesta noite. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se estou forte, dê um passo em direção a Jesus. Vem. Me ama. Ele está te chamando. Olha para mim. Venha. Eu estou fraco, somente eu estou tenho o poder caído, para transformar a sua vida. me amar. Jesus está dizendo para você agora, querido: Seu amor, eu não tenho ouro nem prata para te oferecer. Jesus está dizendo para você agora. Jesus está dizendo para você: olha, eu não tenho bodas
Eu não posso prometer que todos os problemas desaparecerão da sua vida. Não é isso que eu quero prometer a você. Nem que você vai ficar rico. Não. Mas que eu tenho para você é algo muito mais valioso. Chama-se vida. Vida eterna. Chama-se perdão completo que Ele pode oferecer. Paz verdadeira, esperança genuína. Jesus está dizendo para você: isso eu te dou gratuitamente a você. Por isso, em nome de Jesus, levante, ande, se aproxime de Jesus para receber uma vida nova. Isso é o que Jesus oferece para você nessa noite. Eu estou forte, eu estou de pé. Deus me ama. Eu estou fraco, eu estou caído. Ele não deixa de amar. Meu amor, então, o que seria de mim? Deus me amou tanto, entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos. Feche os olhos. Para encerrar minha palavra, gostaria que você fizesse essa oração comigo, você que adentrou este lugar. Se você fizer essa oração comigo, se você quiser tomar alguma decisão, depois procura o pastor, qualquer membro da igreja, dizendo que você tomou uma decisão ao lado de Jesus. Feche os olhos e ore comigo. Faça essa oração para que você possa experimentar essa transformação hoje. Se você quer realmente entregar a sua vida a Jesus, você pode fazer essa oração. Não são palavras que salvam, mas é a sinceridade que há no seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho vivido longe de Ti, Senhor. Jesus, eu tenho pecado e preciso do Teu perdão. Jesus, eu creio que Tu morreste na cruz pelos meus pecados, ressuscitaste dentre os mortos. Neste momento, eu ouço a Sua voz e eu entrego a minha vida
completamente ao Senhor. Convido para que Jesus entre no meu coração. Meu coração está aberto. Perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida, Senhor. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém.